Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. O primeiro versículo diz da seguinte forma: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Amém? O versículo 5 diz assim: então o levou afora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e lhe foi imputado por justiça. Amém? Glórias a Deus. Tome seu assento e não pare de glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque para isso viemos adorar o nome do nosso Senhor, exaltar o nome do nosso Senhor. Antes, quando estava meditando nessa palavra para trazer os irmãos, veio esta palavra ao meu coração. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Amém, irmãos? Ouvir isso de Deus deve ser algo maravilhoso, não é verdade? Você ouvir do próprio Deus, Ele dizendo assim: não temas, eu sou o teu galardão. Aleluia. Se eu creio, irmãos, que você já entendeu o que Deus está falando com você. Ele está dizendo: não temas, eu sou o teu grandíssimo galardão. Aleluia. Se nós não tivermos nada nessa terra, irmãos, se nós não adquirirmos nada nesta terra, aleluia, nós temos algo preparado no céu para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso galardão. Não existe nada mais importante do que o nosso Deus. Não existe nada mais importante do que ter a presença de Deus. Amém. Escute, irmãos, eu não consigo me acostumar com essa ideia. Aleluia, toda vez que eu ouço isso, eu fico com vontade de dar glórias a Deus. Aleluia. Nosso Deus é o nosso galardão. Falar com Ele é um privilégio, aleluia, que nós jamais poderíamos ter se não fosse a misericórdia dEle, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então Ele falar conosco nessa noite e dizer assim: eu sou o teu galardão. Oh, aleluia. Pastor, o que é que Ele está dizendo? Ele está dizendo: não tema, porque eu sou o teu galardão. Se não vir do governo, eu sou o teu galardão. Se não vir do patrão, eu sou o teu galardão. Se não vir do teu esposo, eu sou o teu galardão. Se não vir do teu familiar, Ele está dizendo: eu sou o teu galardão. Aleluia, a palavra de Deus diz: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele está aqui nessa noite e Ele está dizendo: não temas. Aleluia, eu vou cuidar de você. Aleluia, eu vou cuidar da sua casa. Eu vou cuidar da sua família. Eu vou cuidar, aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Mas o que me chamou a atenção para começar a meditar nessa palavra, e aqueles que estudaram conosco e fizeram o curso, né, eles sabem o que é preparar uma palavra, né? E aquela palavra assim que foi a proposição do meu coração, né, que eu comecei a imaginar, foi quando eu li as primeiras frases desse versículo, que diz: depois dessas coisas veio a palavra de Deus, ou veio o Senhor a Abraão uma visão. Depois dessas coisas. Então, depois dessas coisas foi o que me chamou a atenção. E então eu comecei a desenvolver o tema em cima disso, depois dessa coisa. E quais coisas foram essas? Irmão, se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 12 do livro do Gênesis, você vai ver
que Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Aleluia, ele diz assim: olha, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não disse para onde era, ele não disse como era, ele não disse o que tinha nessa terra, mas ele disse assim: essa terra mana leite e mel. Ele não disse que lá tinha gigantes, ele não disse que lá tinha problemas, ele não disse o tempo que ia passar, ele não falou da jornada, das dificuldades que teriam para chegar ali, ele só disse assim: sai do meio da tua parentela. E quando Deus tira Abraão e a sua parentela e os seus súditos, os seus servos, né? Tira ali do meio da sua parentela, ele estava dizendo: é porque eu tenho algo para trabalhar com você. E para isso eu te separei, tirei do meio da tua parentela para poder falar com você, para poder começar a história com você. Você pode dar glória a Deus nessa noite. Aleluia. Ele estava dizendo: no meio da tua parentela você não iria ouvir, você iria sempre participar dos testemunhos dos outros, mas eu quero fazer um testemunho novo com você. Amém? Aleluia. Quando nós chegamos ainda no capítulo 12, ele sai e desce ao Egito. As dificuldades eram grandes. Chega ali no Egito, ele passa por uma dificuldade muito grande, teve que mentir, teve que falar que a sua esposa não era sua esposa, e ele fala que era sua irmã, porque na verdade ela era uma meia-irmã. Ele tinha buscado ela no meio da sua parentela, no meio da família, porque isso era comum naquela época. Então ele entra ali e entra num grande problema. No capítulo 13, você vê que ele volta do Egito, ou seja, ele sai do Egito porque Deus havia trabalhado para livrá-lo e tirá-lo ali do Egito, ainda que ele poderia ser destruído e tudo, mas Deus guardou e ele saiu do Egito. Quando você vê no caminho, Abraão se separa de Ló. Ló era aquele sobrinho que andava com Abraão. E aquele sobrinho que olhava com os olhos mais naturais para as coisas, não é? E quando eles começaram a crescer, todos os dois começaram a prosperar. Dê uma paradinha para você entender o que Deus está falando com essa mensagem. Quando eles começaram a prosperar e cresceram, os seus servos começaram a brigar, começaram a discutir entre eles, começaram a ter dificuldades de se manter, de ter um relacionamento, de continuar. E o que foi que aconteceu? Então, devido àquele problema, um foi para um lado e o outro foi para o outro. E quando chega a hora da separação, ele diz assim, Abraão diz assim: escolhe para que lado você vai. E você escolhendo para o lado que você vai, eu vou para o outro lado. Ou seja, eu não quero discutir, eu não quero problema. O que você disser é o que vai ser feito. E ele olha com os seus olhos naturais e olha para as campinas ali das terras ali de Sodoma e Gomorra. E quando ele olha para aquele lugar, a palavra de Deus diz que ele, olhando para aquele lugar, ele viu as campinas e o lugar era muito bonito. A palavra de Deus diz, irmãos, que a entrada de Sodoma e Gomorra, a entrada daquele era como o jardim de Deus. Era como os terrenos de Zoar, era uma cidade maravilhosa. Então ele olhou e disse: para lá eu vou prosperar. Meus gados, vão ali, tem pastagem, eu vou estar bem. E ele vai para aquele lado. E quando ele vai para um lado, Abraão então olha para o outro lado. E pelos estudos e a geografia mostra que o lado que Abraão escolheu não era um lugar muito bom para ir, não era um lugar muito tranquilo para ir, mas a palavra de Deus nos deixa tranquilo em saber, irmãos, que quando Deus é conosco, onde você chegar, você vai prosperar para a glória do nome do Senhor Jesus. Se tiver no deserto, vai aparecer água para a glória do nome do Senhor. Se não, mas ali não tem como dar certo, aquele lugar não é bom. Deus vai fazer prosperar para a glória do nome do Senhor. Aleluia, porque Ele é conosco. Dê glória a Deus nessa noite. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. O que acontece, irmãos, no capítulo 14,
é que Ló é tomado por alguns reis e vira ali escravo. Eu não quero entrar muito nessa história, porque ela levaria muito tempo e me desviaria da palavra que Deus colocou no meu coração para trazer à igreja. Mas no capítulo 14, depois dele ser preso, há uma guerra entre os 5 reis contra 4 reis, no capítulo 14. E aí Ló é levado cativo, porque Ló estava dentro da terra de alguns desses reis. E então Abraão sabe que ali está acontecendo isso. E Abraão vai para o socorro do seu sobrinho, para buscar tirar o seu sobrinho das mãos do cativo, tirar ele ali daquele cativeiro. E aí ele vai, restaura isso, ganha a guerra, não é? Retoma tudo. E aí depois que ele está com tudo ali, ele livra o seu sobrinho, libera as coisas para os reis, né? As almas para os reis, fica somente com o despojo, que era algo comum naquela época, ficar com os despojos da guerra. E ele fica ali com aqueles despojos, as pessoas comem, se alimentam. Melquisedeque vem e abençoa a Abraão. E depois de tudo isso, depois dele ter saído da sua terra, depois dele ter passado o que ele passou no Egito, quase perdendo a sua esposa, depois do seu sobrinho ter discutido com ele, depois dele ter se separado e ter agora que retornar para ajudar o seu sobrinho, para tentar ajudar, e depois de todas essas coisas, no capítulo 15, diz a palavra de Deus, depois dessas coisas, depois de tudo isso, aí veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, dizendo para Abraão, Abraão, não temas, Abraão, porque eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você entenda o que Deus está falando nessa noite. Deus está dizendo assim, depois de muitas coisas que você passar, depois de alguns problemas que você passar, e vai ter que estender as mãos, ajudar algumas pessoas, e aí tem que voltar atrás, Deus vai olhar para você, Ele vai dizer assim, não temas, porque eu sou o teu galardão. Algumas pessoas olham para você e veem em você um cifrão, pensando que porque você está na América você tem muito dinheiro. Olha para você como se você fosse um cifrão andante, ambulante, não é? Aleluia, mas Deus está dizendo, eu sou o teu grandíssimo galardão. Eu te vejo de maneira diferente. Aleluia, eu cuido de você, eu guardo a tua vida, eu guardo a tua família, eu guardo, aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Quando você vê mais à frente, Deus diz assim, ele estava cansado, quem sabe dizendo, nunca vou ter um filho. Ele olhou, a palavra de Deus diz que ele olhou para o seu servo Damasceno e disse assim, olha, quem sabe eu tenho um filho dali. E Deus disse, não vai ser isso. Aleluia, você vai ser grande, vai ter uma descendência, aleluia, sua, você vai ser grande. Eu te chamei, eu te colocarei, aleluia, onde eu tenho que te colocar. Mas entenda, será que depois de todas essas coisas, aleluia, estava meditando a respeito disso, irmãos, e estava dizendo, falando com Deus, essa semana, quantas experiências precisamos passar para entender que Deus é conosco? Quantas experiências temos que passar para ver que Deus tem nos guardado, tem nos alimentado, tem nos fortalecido, tem guardado a nossa vida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo? Quantas experiências teremos que passar ainda para entender que o galardão maior do crente não é ter um carro na garagem, uma casa comprada, mas ter a presença do Senhor, falar com Ele e saber que Ele é a nossa herança na terra dos viventes. Aleluia, um dos motivos, irmãos, pelo qual, quem sabe, Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus. Nós sabemos, a palavra de Deus diz lá no livro de Lucas que ele seria o homem que faria toda a vontade de Deus. Então eu creio particularmente que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele faria a vontade de Deus, está escrito.
não é? E eu creio que é por isso, não é? Mas eu fico imaginando, irmãos, quantas vezes Davi, escrevendo nos seus salmos, diz assim: Senhor, Tu és a minha herança na terra dos viventes. Escute só, eu vou falar novamente para que você possa entender. Aleluia. O homem, irmãos, que quando se propôs a colocar, a fazer a casa do Senhor, ele deu da sua própria herança milhões e milhões. O homem que tinha muito dinheiro, tinha muitas coisas, mas a única coisa que ele dava valor, aleluia, era dizer assim: Senhor, Tu és a minha herança na terra dos viventes. Aleluia. Quando ele errou no Salmo 51 e no verso, se eu não me engano, entre o verso 9 ali para frente, ele começa a dizer assim: Senhor, não retira de mim o Teu Espírito. Aleluia. O que era mais importante para ele era a presença de Deus. Aleluia. Para a glória do nome do Senhor Jesus. O que é mais importante para a sua vida, para te fazer feliz hoje? Aleluia. Qual é mais importante hoje para você? Aleluia. Será que é como Abraão, que diz assim, Abraão olha e diz assim, o próprio Deus diz assim: eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Aleluia. A palavra, essa semana eu estava lendo lá no livro de Ezequiel, e ali eu vi quando Deus falando diz assim: ainda que tivesse na terra Noé, Abraão e Ló, se eu não me engano, esses Daniel, né? E aí ele fala assim: entre esses aí, se eles tivessem, eu tiraria eles, mas eu destruiria a terra. Ou seja, homens que Deus olhava de maneira diferente. Pessoas que Deus olhava de maneira diferente. Abraão, a palavra de Deus diz, era um amigo de Deus. Aleluia. Às vezes, irmão, nós paramos e não entendemos o que Deus está falando conosco. Deus está dizendo: você é propriedade peculiar de Deus. Você é separada e separado para o Senhor. Aleluia. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Ele está te olhando, Ele está vendo. Aleluia. Quantas vezes nós ficamos olhando dizendo: Deus não está me escutando. Eu não sei mais o que fazer. Deus está falando com você nessa noite e está dizendo: eu sou o teu galardão, não temas. Aleluia. Porque eu sou o teu grandíssimo galardão. Aleluia. Quando você dobrar os seus joelhos, entenda o que Deus está dizendo hoje. Aleluia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Senhor está contigo. Aleluia. O Senhor tem falado quantas vezes que gosta de ouvir o teu louvor, Adenilda. Aleluia. Deus gosta de ouvir quando você canta. Aleluia. Deus gosta de ouvir quando você ora. Comece a glorificar o nome do Senhor nessa noite. Comece a dizer assim: eu sei que Ele, aleluia, vai se levantar. Eu sei que o meu Redentor vive e uma hora Ele se levanta. Eu não vou praguejar nessa hora. No momento que eu mais preciso confiar no meu Deus, Deus está dizendo assim: eu sou teu grandíssimo galardão. Aleluia. As pessoas podem te ver como um cifrão, aleluia, mas eu te vejo como algo particular para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus te ama, irmã Lúcia. Aleluia. Adore o nome do Senhor. Continue, confie, espera no Senhor. Começa a glorificar e a dizer assim: eu sei, aleluia, que tem uma hora que Ele se levanta. É por isso que na hora da dificuldade eles te procuram e dizem assim: ora por mim. Não é porque você tem dinheiro, não é porque você tem casa, não é porque você tem um grande trabalho, é porque Ele é o teu grandíssimo galardão. É porque eles olham para ti e dizem assim: ela tem algo diferente. Aleluia. Quando é na hora, o céu se abre, as coisas acontecem. Aleluia. Seja fora que espera do Senhor e diga assim: eu creio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá glória a Deus nessa noite. Aleluia. Porque vai haver um momento em que você vai precisar saber que Deus é contigo.
Aleluia, quando você está orando pelos seus filhos, feche os seus olhos, irmão, nessa hora. Eu sinto a presença de Deus aqui andando no nosso meio e falando conosco. Feche os seus olhos, ora um momento. Aleluia, porque quando você se levanta e diz assim: Senhor, olha o que está acontecendo, e olha e aponta para os teus, aleluia, Deus diz assim: eu te levantarei. Aleluia, eu te levantei para interceder. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sinto a presença dele aqui no nosso meio. Aleluia. Eu sei, irmãos, que Deus ainda irá fazer grandes coisas pela tua intercessão. Aleluia, Deus ainda vai entrar em peleja pela tua intercessão. Aleluia, quando você disser assim: Senhor, eu quero um milagre aqui na minha vida, na minha casa, no meu esposo, na minha esposa. Aleluia, quando você clamar, Deus vai dizer assim: eu te levantei para este momento. Aleluia, eu te preparei para este momento. Aleluia, quando não tiver a solução e ele disser ele não tem solução, aleluia, você vai se levantar e vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive e demandará aleluia, e ele se levanta. Aleluia, ele não vou te olhar e vou dizer: ah, é porque ela tem isso, ou porque ele tem aquilo. Não, ele vai dizer: é porque ela é uma mulher de Deus, é porque ele é um homem de Deus, é porque quando ele ora as coisas acontecem. Sim, Senhor. Namancho de Candaramácia. Aleluia, capítulo 14 do livro do Gênesis. Nós encontramos, irmãos, o juízo de Deus. Aleluia, mas quando, irmãos, nós falamos do juízo de Deus, nós estamos falando do juízo, aleluia, que não tem como ser evitado. A palavra de Deus, irmãos, diz que quando, aleluia, o cheiro do pecado chegou diante do Senhor, chegou no limite do Senhor, Deus disse: vou destruir, aleluia, aquela cidade. Vou destruir Sodoma e Gomorra. Quando chegou o juízo de Deus, irmãos, e o juízo de Deus é algo, irmãos, que para mudar é preciso ter joelho no chão. Aleluia, houve um homem que disse assim: olha, aleluia, ele entrou e disse assim: olha, você vai morrer. O Senhor disse que você vai morrer. E ele sai, aleluia, o homem volta o rosto para a parede e ora ao Senhor, aleluia, e o coração de Deus vai e diz assim: volta lá e diz para ele que ele terá mais 15 anos de vida. Aleluia, para mudar o sentido, o juízo de Deus é preciso ter comunhão com ele. Aleluia, para mudar o juízo de Deus é preciso ter comunhão com ele. Aleluia, por que você acha que Deus está te preparando? E porque acha que você está passando essa luta, aleluia, para criar intimidade com aquele que te chamou, aleluia, para criar intimidade com aquele, aleluia, que começou a trabalhar na tua vida, aleluia, para criar intimidade, para criar, aleluia, aleluia, momentos de orações e de lágrimas. Aleluia, onde Deus vai falando contigo. Aí de que me suramando e decoia. Capítulo 18, Deus disse: vou destruir. Aleluia, diz a palavra de Deus que veio o próprio Deus com 2 anjos. E os 2 anjos descem à cidade de Sodoma e Gomorra, porque havia um justo lá. Arabaixo te candaramas. Aleluia,
Aleluia, a palavra de diz, irmãos, a partir do versículo 23, que Abraão olha para o Senhor e começa a negociar com Deus o que era que ele iria fazer. Ele começa a falar com Deus e começa a dizer assim: Senhor, se naquela cidade tivesse 50 justos, tu destruiria o justo junto com o injusto? Aleluia. E Deus olhando para ele dizia assim: não, Abraão, se ali tivesse 45, eu não destruía por amor dos 45. Aleluia. Abraão olhava para ele e negociava de novo. E dizia assim: Senhor, mas se não tivesse, e se faltasse 5 desses aí, só tivesse 40, Deus diz assim: eu não destruiria por amor dos 50. Ele continua na presença do Senhor a negociar, porque, irmãos, o crente que tem intimidade com Deus, ele fala com Deus e Deus ouve a oração. Ele começa a clamar e começa a dizer para o Senhor: Senhor, e se tivesse só 30? Aleluia. Deus diz: eu não destruiria pelo amor dos 30. E ele disse: se tivesse 20, ele disse: eu não destruiria por amor dos 20. Aleluia. E ele diz assim: Senhor, não se zangue comigo, porque depois de ter negociado tanto, acho que ele ficou um pouco temeroso. Ele disse: Senhor, não se zangue comigo, né? E ele continua ali: se só tivesse 20, Deus disse: eu não destruiria. E ele disse: se tivesse 10 apenas, Deus disse: eu não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar com Abraão e tornou o seu lugar. Ou seja, Deus só voltou, aleluia, depois de ter conversado com ele. E você pensa que Deus não ouve a sua oração? Aleluia. Feche seus olhos e comece a orar nesse momento. Aleluia. E você acha que Deus não está ouvindo a tua oração? Deus está te preparando, criando intimidade contigo. A minha darabassurinha de casa. Aleluia. Ele está criando intimidade contigo para dizer, aleluia, que ele vai continuar trabalhando, como ele falou lá em Ezequiel capítulo 14, versículo 14, ele diz assim: se tivesse Noé, Daniel e Jó naquele lugar, eu não destruiria. Por amor daqueles 3, eu não destruiria. Aleluia, eu livraria, tirava ele. Aleluia, Deus está dizendo assim: quando você entra na intercessão pela tua casa, quando você entra em intercessão pela tua família, Deus diz assim: eu não vou tocar. Aleluia, começa, não para de interceder pelos teus, não para de interceder pela tua casa, não para de interceder pelo teu trabalho, não para de interceder pela tua família, não para de interceder pela tua igreja. Aleluia, porque Deus está falando nessa noite. Aleluia, eu levantei homens e mulheres para entrarem na brecha. E você pergunta assim: mas por que eu? Porque eu? Aquela lá fala melhor, aquela ali poderia ser. Deus dizendo assim: mas eu escolhi você para de canto e de minha terrária. Aleluia, porque quando você se levanta e começa a interceder, o Senhor abre os céus para te ouvir. Aleluia, quando tem uma mãe na brecha pelos seus filhos, tem um Deus guardando. Aleluia, quando tem uma mãe na brecha pelos seus filhos, tem um Deus guardando, protegendo, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Deus pega Jonas e diz assim: Jonas, vai lá interceder por Nínive, porque lá tem um povo que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Ele não sabe. Vai lá e entra na brecha. Aleluia. Jonas tentou escapar. Deus disse: volta para lá, porque eu ainda tenho uma obra lá naquele lugar. Aleluia. Deus
Deus está dizendo: não para de orar pelos teus, porque ainda tenho algo para fazer com eles. Porque ainda tenho algo para fazer. Aleluia. Não pare de interceder pela tua esposa, pelo teu esposo. Não pare de interceder, porque Deus está trabalhando. Não pare de interceder pelos seus. Aleluia, porque Deus está trabalhando. Aleluia, Ele quem prepara. Aleluia. Eu me lembro de um testemunho que eu vi há muitos anos atrás, irmãos, há muitos anos atrás. Aleluia, que descia uma jovem. Ela ia para a faculdade, e quando ela descia do ônibus, o último ônibus que passava pela faculdade deixava ela lá em cima na favela. E ela ficava morrendo de medo, porque era o último ônibus. E quando ela descia, havia um monte de bandidos ali, parado, olhando para ela. E ela descia do ônibus e descia pelo meio da favela e ninguém tocava nela. Ela olhava e via ali aqueles homens ali parados ali, e ela dizia assim, ficava orando e descia e ia para casa. E depois de muito tempo, isso passou muito tempo, até que acabou a faculdade. E um dia, na igreja onde ela frequentava, um dos bandidos lá da favela aceitou a Jesus. E ali foi um momento de louvor, de glória, um momento muito bonito, porque ele havia aceitado Jesus. E quando ela olhou e viu, ela reconheceu que era aquele rapaz que quando ela descia do ônibus, ele ficava lá, sempre ele, um monte de bandidos ali, e nunca tocou nela. Ela foi lá para conversar com ele, e ela chegou e disse: a paz do Senhor, e saudou, e ele, olhando para ela, disse assim: minha filha, me diga quem é o seu pai. Ela chamou o porteiro lá da igreja, né? Chamou lá o irmão lá e disse: olha, esse aqui é o meu pai. Ela disse: minha filha, não minta para mim. O bandido disse: não minta para mim. Ela disse: não, esse é o meu pai. Não, o seu pai não pode ser esse aí. Ela disse: não, esse é o meu pai. Ele disse assim: mas como? Não pode ser, fala a verdade. Todo mundo falou: não, é verdade, o pai dela é esse. Ele disse: você só pode ser filho de um general. Você só pode ser filho de um grande homem do exército, não pode ser de maneira diferente. E a menina olhou e disse: não, meu pai é esse aqui. Aí ela disse: por quê? Ele disse: porque durante muito tempo eu desejei fazer mal para você. Todas as vezes que você descia do ônibus, eu dizia: hoje eu vou acabar com a vida dela. Mas quando ia chegando o ônibus, antes de chegar o ônibus, chegava um povo como do exército, uma farda, chegava andando de uma maneira tremenda e ficava lá de guarda até você descer do ônibus. E quando você ia descendo, eles iam acompanhando como se fosse um soldado seguindo uma marcha. Eu nunca pude tocar em você, aleluia, porque esses soldados sempre estavam com você. Aleluia, ela disse: não foi ninguém. Aleluia, eu sempre desci sozinha ali naquele meio. Aleluia, mas eu quero te dizer, enquanto tem alguém de joelhos orando, aleluia, tem Deus está colocando exércitos para guardar. Deus está dizendo assim: não temas, eu sou o teu grandíssimo galardão. Não temas, aleluia, eu sou o teu escudo. Aleluia, ele leva Abraão lá fora e diz assim: olha para as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Aleluia, você não sabe ainda o que Deus já tem preparado para a sua vida. Aleluia, você não consegue dimensionar ainda o que Deus está preparando. E quando Ele falou: vou fazer você, aleluia, cuidar de muitos, aleluia, porque Ele cantou e derremedeva show, está te mostrando hoje, aleluia, as estrelas, para que você saiba que ainda tem coisa grande para fazer na tua casa. Aleluia, tem coisa grande para fazer na tua família, mas será depois dessas coisas.
aleluia, depois que você passar pela dificuldade, depois que passar pela humilhação, depois que passar, aleluia, pelo vexame, depois você tem que ir lá ajudar aquele que virou as costas para você e disse assim: aleluia, eu vou para lá porque eu vou ficar com tudo. Aleluia, ele voltou lá e disse: eu vou lá para te resgatar. Deus está falando com você nessa noite. Aleluia, depois que você voltar e disser assim: eu vou ajudar a si mesmo. Aleluia, Deus vai te fazer um intercessor. Aleluia, Deus vai te colocar na brecha. Deus vai colocar você como intercessor de vidas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Fique em pé nessa noite.